através de um vasocondutor bastante importante. Né, nas aulas de anatomia vocês estudaram, e que é o xilema, né, que é um tecido, ele é composto de um conjunto de células interconectadas com pontuações e perfurações que permite com que essa água e esses fotoassimilados e até outros compostos químicos, eles transloquem a longa distância, né, fazendo uma comunicação da raiz para a parte aérea. E aí nós temos o floema também, que faz também essa comunicação entre o sistema aéreo e o sistema radicular, onde você tem o órgão raiz, né? Se você for parar para pensar, a gente fala que as plantas são autotróficas, mas as raízes são heterotróficas, elas são drenos, né? Elas são a fonte são as folhas e os drenos são as raízes, onde a planta precisa nutrir essas células do sistema radicular com, né, os fotoassimilados, os fotoassintatos, né, produzidos, oriundos pelo processo de fotossíntese. Então, as raízes são, como falei para vocês, órgãos heterotróficos, né, eles dependem dos fotoassimilados, dos órgãos fotossintetizantes que produziram carboidratos, componentes que são translocados pelo outro vaso, que é composto de uma célula viva. Xilema é uma célula morta e floema é uma célula viva, que permite a translocação desses fotoassintatos para o sistema radicular. Então, e o posicionamento desses vasos condutores, tanto o xilema e o floema, né, ele tem uma anatomia que vocês estudaram, uma anatomia em raiz, uma anatomia em folha, uma distribuição diferente em plantas, em gramíneas, né, em monocotiledôneas, em dicotiledôneas, a distribuição ela também vai ser diferenciada. Então, basicamente, nas raízes, a anatomia ela é composta, né, de um tecido que a gente chama de casca. A casca, propriamente dita, ela não é bem essa casca, né, esse tecido morto, mas a casca de uma raiz ela é um tecido vivo, né, composto por uma camada de epiderme, depois várias camadas de tecido de preenchimento, que pode ser parênquima, colênquima, esclerênquima, mas essencialmente tecido parenquimático, e depois a parte do cilindro central, que contém periciclo, que contém tecidos meristemáticos, né, a endoderme, e o xilema, floema e medula, né. E a gente sabe que plantas que têm crescimento secundário, a raiz é mais fina, assim como tem uma cimentação dessa medula, desse tecido parenquimático, um preenchimento interno do tronco das árvores, nas raízes também vocês vão aumentar uma sustentabilidade em árvores, em plantas que têm crescimento maior ou menor. Então, o processo, né, a gente sabe, antes mesmo dessa ilustração, as partes que compõem da morfologia de uma raiz, ela é composta de uma zona chamada suberosa, uma zona mais rígida, que tem um tecido de sustentação com uma parede mais espessa. Depois a zona zona pilífera, né, que é a zona propriamente dita onde apresentam os pelos de absorção. Depois você tem a zona de alongamento, onde ela concentra tecidos meristemáticos que vão ser responsáveis por esse alongamento dessa raiz, esse crescimento dessa raiz no perfil do solo. E depois vocês têm a coifa, né, que é um elo de ligação com as partículas do solo, areia, silt, argila, e ela tem mecanismos no decorrer da aula de hoje. A gente vai falar sobre exudatos, sobre mucilagens, sobre compostos que essas raízes sintetizam. A gente vai tentar discriminar o que a gente chama de exudatos radiculares produzidos pelas plantas, para tentar entender o porquê da conexão, o porquê da tamanha população microbiana próxima às raízes dessas plantas, né, da existência desses carboidratos, desses compostos que são eliminados para a parte externa, e explicando a elevada taxa metabólica, né, que é decorrente dessa relação nutricional, vamos dizer assim, de compostos que servem de alimentação para essas populações, explicando do porquê que se você tem uma área de solo composta por plantas que têm o seu sistema radicular, você vai ter uma diversidade maior de micro-organismos devido à
a uma relação ecológica de um indivíduo produtor que fornece compostos a indivíduos heterotróficos, né, que são esses micro-organismos associados, localizados nessa região da rizosfera, tá? Então, as três partes da raiz zona suberosa, zona pilífera, zona de alongamento ou, né, meristemática e a coifa, né? E a coifa que ela vai ter alguns compostos, como mucilagens, que vão reduzir essa abrasão, né? A coifa é um elemento, né, na ponta das raízes que vai tentar aprofundar dentro do perfil do solo, e muitos desses exudatos, além de ter essa importância microbiana, eles também têm uma relação com o processo de absorção, com o processo de redução desse atrito sobre um tecido tenro, sobre um tecido que compõe, que reveste a raiz dessa planta. Então, a gente tem compostos, né, como fosfatos, nitratos, que entram, que absorvem por fluxo, o sistema de absorção desses compostos pode ser de duas formas, né? Uma por difusão ou por fluxo de massa, que vocês aprendem isso nas aulas lá de fisiologia vegetal. E anatomicamente, uma raiz, ela pode ser, ontogeneticamente, ela pode originar através de células da epiderme ou através de células do tecido meristemático, aqui que circunda o cilindro central, que é endoderme. Então, ele faz um elo de conexão direto com o cilindro central. Então, o pelo de absorção pega, assimila esses compostos disponíveis, né, compostos inorgânicos, e pode levar diretamente para o cilindro central, que são as duas vias de absorção. Então, nós temos aqui, vamos falar da anatomia de uma raiz. Então, ela tem esses pelos nessa zona pilífera, que é a zona de absorção. As outras zonas não têm tanto protagonismo para absorção de água e fotossimilados. Então, a segunda camada de tecido são o tecido córtex, né? Então, a casca é representada pela epiderme, mas esse tecido aqui cortical que vocês têm. E essa parte circunscrita, que é essa parte esférica, seria o que a gente chama de cilindro central. E o cilindro central, ele é composto de uma camada de tecido, que é o periciclo, que apresentam, né, as estrias de Caspary, que fazem esse controle de entrada e saída de alguns compostos para dentro do cilindro central. E aqui vocês têm essa cruz aqui em amarelo, né, seria o vaso do xilema, e aqui os vasos, o arroxeado, seriam os vasos, né, os tecidos, um corte transversal dos vasos do floema, tá? Então, você sabe que os metabólicos, né, os compostos, quando entram dentro do tecido vegetal, eles têm comunicações, eles podem ter uma via intercelular, através dos espaços intercelulares, essas porções verdes aqui, ó, que eu estou marcando para vocês, ou eles podem transitar por vias intracelular, ou seja, contato célula a célula, né? E reparem aqui, ó, tá vendo algumas listras aqui, ó, entre uma célula e outra, ela está tentando representar um elo de comunicação célula a célula, que a gente chama de plasmodesmos, né? Então, a translocação de substâncias, a curta distância seria através de plasmodesmo, e a longa distância através desses vasos condutores, através dos vasos do xilema e do floema, tá? Então, isso é muito importante, essa dinâmica que esses solutos, esses compostos presentes no solo vão transitar, que eles vão ser assimilados, absorvidos por esse pelo de absorção, e eles podem caminhar via simplástica ou via apoplástica. Quando eu falo de fungicidas, absorção de fungicidas nas plantas, eu retorno a falar sobre isso, é o mesmo processo. Então, se o fungicida, onde uma semente foi tratada, ele vai difundir a molécula sobre a superfície do tegumento da semente e vai ficar na solução do solo, né? Todo mundo há de convir comigo. E na solução do solo, esse pelo de absorção também pode absorver, pode conter esses fungicidas sistêmicos, e eles circularem pelo tecido, ok? Então, gostaria que vocês fixassem na cabeça de vocês translocação a curta distância, né, via simplástica, que é a mesma coisa, ela só ocorre graças a essas comunicações
entre células, ó, até as células da epiderme com o córtex, eles possuem os plasmodesmos, que são esses ductos de comunicação de uma célula com a outra, tá? E a longa distância, a translocação da água e fotoassimilados, dos inseticidas sistêmicos, dos fungicidas sistêmicos, dos herbicidas que podem, né, até a planta pode absorver, dos resíduos que ficam no solo, a longa distância, eles circundam através dos vasos presentes no cilindro central, tá? Então, a gente sabe, eu gostaria que vocês, né, provavelmente esse conceito vocês viram lá na aula de fisiologia vegetal, a fonte de fotoassimilados, né, os órgãos que sintetizam compostos que explicam do porquê que os seres fotossintetizantes são autotróficos, são as folhas. E outros órgãos não fotossintetizantes, que não têm clorofila, que não têm cloroplasto, eles são, mesmo dentro, né, de um organismo chamado de autotróficos, eles têm uma postura heterotrófica, como é o caso das raízes, tá? E isso vai servir, e essa comunicação, tanto a curta distância quanto a longa distância, essas raízes vão absorver, vão circular esses compostos, e esses compostos vão permitir interações positivas, interações negativas, interações diretas ou interações indiretas. Então, as raízes, elas vão liberar alguns desses compostos, esses vários tipos, né, de materiais orgânicos oriundos da fotossíntese, não somente, né, açúcares, né, mas outros compostos, e esses fotoassimilados são translocados via folhas até as raízes através dos vasos do floema. Então, o floema são os vasos, são os fotoassimilados que circulam, né, que o floema é uma célula viva, e o xilema é uma célula morta, onde circulam a água, íons e outros compostos, como eu falei como exemplos aqui, que a gente usa como insumos agrícolas, os inseticidas, fungicidas, herbicidas, que têm a característica de circundar na planta, tá? Então, a gente tem esse vegetal, né, com os componentes, e como é uma célula viva, para que serve essa energia para esse órgão heterotrófico que é a raiz? Então, um indivíduo precisa respirar, e para respirar precisa ter energia. Eu falei que as raízes, elas crescem, elas se prolongam, a coifa, ela vai enfrentar o atrito que existe com as partículas do solo, e esse crescimento, as várias funções que você possa imaginar que uma raiz tem nesse solo, ela vai ser oriunda, ela precisa de uma energia. E essa energia é oriunda desse fotoassimilado translocado pelos vasos do floema. E chegando aqui, a gente sabe, eu já expliquei isso para vocês, a energia é oriunda do processo respiratório. Então, esse solo, essa raiz, precisa estar dentro de uma área, essa raiz está nessa rizosfera, de uma área que contém oxigênio para a respiração, que é o aceptor de elétrons, para quebra de moléculas, né, para glicólise, e como produto final, produção de ATP, ele libera, tanto para esse solo, libera para o ambiente o CO2 também. Toda célula viva nesse solo ou na parte aérea que respira, ela vai liberar esse CO2 para a atmosfera. Então, o crescimento dessa raiz, né, a absorção de água, a absorção de minerais realizada por essa raiz, ela só ocorre graças a esse perfeito equilíbrio entre esses processos de translocação, de comunicação da parte aérea com o sistema radicular e a respiração também que ocorre dessas células do sistema radicular, que é uma célula viva, para a produção de energia, que vai permitir crescimento, que vai permitir absorção, que vai permitir essa planta interagir com a população microbiana, eliminar exudatos radiculares nesse sistema radicular, e que vai ter funções de absorção, de assimilação, de disponibilização dos nutrientes do solo, tá? Então, aqui uma representação dos vasos, né? A gente sabe que cada célula, né, do xilema, ela é chamada de elementos de vaso. Isso falando de cotiledôneas, né? Em pteridófitas e gimnospermas, agora lembrando de cabeça, a célula do xilema é chamada de traqueides, se não houver a mudança do nome. E, no caso do floema, cada célula do floema é chamado de elementos de tubo crivado, né? E no caso também de no caso de
pteridófitas, né? Que são só pteridófitas, gimnospermas e angiospermas que possuem vasos condutores. As briófitas não possuem, né? As plantas vasculares, né? O que fez um dos grandes avanços que permitiram a adaptação, né? Você sabe que as árvores, as plantas que existem no ambiente terrestre foram fruto de um processo evolutivo, em que plantas aquáticas, 70% do planeta é composto de água, e organismos aquáticos fotossintetizantes, organismos fotossintetizantes aquáticos se adaptaram ao ambiente terrestre. E o que fez esse aumento do porte de crescimento, esse processo evolutivo de adaptação do ambiente terrestre, foi o surgimento e a evolução de características como os elementos de vaso e elementos de tubo crivado, que são o nome dos vasos do xilema, respectivamente, do floema, para plantas que têm crescimento, para as plantas pertencentes à divisão, né, das angiospermas, né, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas têm essa característica. E essa adaptação ao ambiente terrestre, ele veio, a presença desses componentes vasculares é uma das explicações evolutivas desse predomínio de angiospermas no ambiente terrestre. E a gente sabe que muitas dessas angiospermas, dentre os recursos genéticos, recursos biológicos disponíveis que o homem encontrou na natureza e que tentou domesticar e utilizar, algumas dessas plantas são utilizadas, o processo de vascularização, ele ocorre graças aos elementos de tubo crivado e os elementos de vaso. Já respondo, tá, João? E vocês têm um grande controlador, no caso aqui, é uma célula morta, por isso que está pintado em cinza, que é os vasos do xilema, e por dentro dele, ele vai comunicar, né? Ele vai passar água e fotoassimilados. A gente sabe que a concentração de sais, a concentração salina, que o ambiente, essas relações de ambiente hipotônico e ambiente hipertônico, eles vão, né, mover através de energias, a gente chama de potenciais gravitacionais, potenciais osmóticos, eles são as energias que explicam esse processo de translocação passivo pelos vasos do xilema, vocês veem isso em fisiologia vegetal, para a parte aérea, e da parte aérea para o sistema radicular também. Então, quando existe congelamento dos vasos condutores, começa a formar gases, né, aqui dentro, e aí você não tem essa conexão contínua. É quase o mesmo efeito que vocês têm quando vocês sugam um refresco e o canudo está furado, você tem que fazer mais esforço para sugar. Então, a vascularização fica prejudicada em períodos em que ocorrem congelamentos. Então, as plantas, por exemplo, do hemisfério norte, né, as gimnospermas, elas precisam de algum tipo de adaptação, de proteção, para que no interior não haja esse processo de congelamento desses fluidos que são transmitidos, que são translocados pelos vasos, pelos elementos de vasos, do vaso do xilema, ou os elementos de tubo crivado dos vasos do floema. E às vezes a gente tem uma ideia de que não existe uma comunicação tanto dos vasos do xilema como dos vasos do floema. Então, reparem, existem placas crivadas, né, aqui, ó, né, que seriam posicionadas nessa região mais transversal, e placas também com elementos, né, perfurações por onde saem, né, tanto aqui entre uma célula e outra, quanto nas laterais, tanto dos vasos do xilema, quanto dos vasos do floema, que são chamados de pontuações, está vendo? Aqui tem umas interrupções. E um dos grandes controladores desses processos, desses fluxos, né, da parte aérea para o sistema radicular, são as células companheiras. Então, normalmente os vasos do floema não têm núcleo, e o núcleo ele vai estar presente nessas células aqui, nessas células companheiras que ficam ao redor, né, das plantas que vocês vão encontrar. O João perguntou, os fotoassimilados é fotoassintatos é a mesma coisa que fotoassimilados, tá? É uma questão de autor e eu não sei te dizer qual o termo mais ou menos correto, tá? Então, são duas formas de se referir a esses produtos da fotossíntese que são translocados pelos vasos do floema, tá, João?
Então, o movimento desses tecidos é via simplasto, como eu tinha falado para vocês, lembrando, né, via simplasto é movimento intracelular, célula a célula, ou seja, a comunicação de uma célula com a outra é através dos vasos do plasmodérmio. Deixa eu desligar isso aqui, esse inferno. E penetram via apoplasto, né, que seriam através dos vasos, dos espaços intercelulares. Às vezes eu mesmo me lembro quando eu estudei anatomia, eu não sei, em alguns momentos eu pensava que era um tecido muito compacto, tanto essas camadas que a gente vê de casca, de córtex, né, de sinus central, o próprio mesófilo das folhas. Então, é estrategicamente e metabolicamente importante a presença desses espaços e que isso tem uma função a respeito dessa mobilidade dentro dessas raízes. Chegando ao solo, ou podem haver troca desses íons, desses compostos, né, que são exudados, que são eliminados através das raízes das plantas. E 60% do carbono fotoassimilado, né, ele é translocado para as raízes, né, olha que interessante, daquilo que é produzido lá em cima, nas folhas, 60% desce através dos vasos do floema, e desses 60%, 50% é gasto através da respiração, né? Então é liberado na forma de CO2, e os outros 50% são utilizados para o crescimento dessas raízes. E se essa raiz cresce, logo ela vai acumular componentes na parede celular, logo ela vai aumentar a sua biomassa, né? Então uma planta, quando você coloca uma semente, se você avaliar a altura dessa planta, em 10 dias, em 20 dias, em 30 dias, então, a altura da planta pode ter uma relação com componentes da biomassa, ou então a massa fresca, a massa seca que a gente vem falando sobre essas plantas. Quando eu falei sobre relação carbono-nitrogênio, né, entre algumas espécies e outras, a gente sabe que cada espécie vegetal vai produzir uma biomassa maior e menor, né? A grosso modo, a gente pode imaginar, imagine colocar em pauta a biomassa de uma árvore e a biomassa de uma planta herbácea, né? Então, a quantidade de carbono que ela acumula dentro dos seus tecidos, né, dependendo da espécie vegetal, tá? E aí, para dar um exemplo de uma planta cultivada, centeio com 16 semanas, né, de crescimento, ele desenvolve mais ou menos 13 bilhões, né, de raízes. Ou seja, se você pegar essas raízes e tentar plotar com relação a uma distância, ela atinge 50 quilômetros de distância e apresenta uma superfície de contato de 200 metros quadrados. Então, por que eu estou querendo representar esse dado para centeio? Para que vocês entendam mais ou menos a amplitude e a representação e a importância ecológica de você manter coberturas vegetais sobre as áreas de solo e o quanto que isso vai servir de fonte, né? Então, eu estou falando de translocação de fotoassimilados para as raízes, e esses fotoassimilados, além de serem utilizados diretamente para essas raízes, eles também vão ter uma importância para a manutenção da vida do solo, para a manutenção dessa diversidade que vai estar presente nessas raízes. E assim, esse centeio ele vai ter um sistema radicular que ocuparia mais ou menos 1% do volume do solo ao seu redor, né, que seria uma medida relacionada a essa planta. E essas plantas, né, que são cultivadas, o centeio, as espécies arbóreas, as espécies cultivadas pelo homem, elas liberam íons para esse solo, que podem ter uma ação. Lembrem que eu falei para vocês sobre relações, compostos que vão inibir o crescimento de outros organismos, né? E eles podem liberar também para esse solo gases que podem alterar esse ambiente, favorecendo ou não, ou desfavorecendo os organismos que ficam próximos a essas raízes no solo. E essas raízes, elas contribuem para algumas características que a gente já falou. Então, quando vocês estudam outras disciplinas de outros professores, processos de pedogênese do surgimento dos solos, características físicas, químicas e biológicas, elas são influenciadas pela presença dessas raízes. Então, a existência de massa vegetal se desenvolvendo, interagindo com esse solo,
ela vai nutrir uma população de organismos e micro-organismos que vão ter um papel fundamental em todos os processos que a gente falou na disciplina, processo de incorporação de matéria orgânica, de reciclagem, de degradação de compostos oceanobiontes, processos de disponibilização de nutrientes. Então, todos esses processos são extremamente essenciais para o desenvolvimento. Então, se você, assim como eu falei no início sobre a anatomia, né, dessa raiz, essa raiz ela tem áreas, né, as zonas pilíferas, lembrando que o pelo pode ser oriundo tanto da epiderme quanto de tecidos meristemáticos aqui do cilindro central. Existem denominações que são ditas a respeito, né, a aula de hoje é sobre rizosfera, então as denominações que representam as áreas do tecido do córtex, né? O rizoplano é a área do tecido do córtex, mais a epiderme, mais essa área de abrangência onde vocês vão encontrar os pelos de absorção e o solo. Isso é chamado de rizoplano, né? Então, essa rizosfera, desculpa, é rizosfera. Então, ela tem tanto uma parte viva, né, que seria composta pela raiz, quanto a parte do solo. Então, às vezes, eu vejo os alunos sempre relacionarem somente ao solo que fica ao redor dessa raiz. Mas, na verdade, a rizosfera, ela diz respeito a esse solo que fica circundando, que interagem essas raízes dessas plantas no ambiente, né, no ambiente solo, mas essa região do córtex, né, a gente sabe que, por que está se referindo à região do córtex, região da epiderme? Porque muitos micro-organismos, nas próximas aulas vou falar sobre isso, tanto as ectomicorrizas, como a endomicorrizas, como as bactérias fixadoras de N, né? O entumecimento que você vê na soja, né? A formação daqueles nódulos nas raízes de soja, eles se desenvolvem graças às interações dessas bactérias diazotróficas com essa camada de tecido cortical, né? Então, córtex mais epiderme, eles mais essa região do solo, né, de interação com os pelos de absorção, são chamados de rizosfera, tá? Agora, falando, né, voltando, né, relembrar a anatomia de uma raiz, a casca ela é representada pelo tecido, pelo córtex, né, o tecido cortical, mais essa primeira camada de tecido epidérmico, tá bom? Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem de rizosfera. O segundo é o rizoplano. O que é o rizoplano? Então, é toda essa superfície. Então, não tem o filoplano. Filoplano é a superfície da folha. Tem micro-organismos que interagem com a superfície da folha. Quando aplico um fungicida, eu posso matar micro-organismos benéficos no filoplano. Quando aplico, né, um tratamento de sementes, eu posso matar bactérias benéficas, fungos benéficos, que ficam coabitando, que interagem com o rizoplano. Rizoplano, façam uma associação de superfície. A superfície dessa raiz, dessas diferentes zonas, zona pilífera, suberosa, zona de alongamento, a coifa, tudo isso que recobre essa interação, essa conexão com o solo, é chamado de rizoplano. E aí, a região chamada de ectorrizosfera, né, seria essa região mais externa, né, das raízes. Então, toda essa porção que envolve o solo com a raiz, ecto quer dizer fora. Fora da raiz é chamado de ectorrizosfera, e a endorrizosfera seria essa região logo abaixo da epiderme, representando todo o tecido cortical. Então, se quiserem anotar aí no caderno, endorrizosfera igual ao córtex, né? Então, isso num outro conceito de posicionamento a respeito, né, do que é essa rizosfera. Então, a rizosfera é dividida de ectorrizosfera, e aí endorrizosfera e o endoplano, né? Eu coloquei aqui, ó, rizoplano, estrutura limítrofe entre a raiz e o solo, né? De acordo com essa ilustração. Então, essa rizosfera é uma zona de influência, né, das raízes. Então, a gente caracterizou ainda há pouco essa rizosfera que vai da superfície até uma distância de mais ou menos 1 a 3 milímetros, podendo, por alguns autores, chegar até 5 milímetros de distância.
E esse termo rizosfera, ele significa uma área de influência, localização física ao redor dessa raiz, como eu mostrei ainda há pouco. Então, de novo, a repetição, né, as divisões dessa rizosfera, então ela tem uma ecto, que seria essa porção de solo que fica conectada com esse sistema radicular, o rizoplano, né, que seria essa superfície sobre a raiz, e a endorrizosfera, que seriam os tecidos, ó, como eu falei para vocês, do córtex, tecidos corticais, tecidos do córtex, que podem apresentar aqui, o professor não corrigiu, mas é 20 micrômetros e aqui 10 micrômetros de diâmetro, tá? Ó, e a endorrizosfera, tecidos corticais, até o rizoplano, tá? Então, ali, a endorrizosfera, na ilustração que eu tinha mostrado anterior, aqui, ó, então a endorrizosfera envolve esse tecido, mais o tecido da epiderme, né? Então, e o que está para fora da epiderme, recobrindo a superfície da epiderme, seria o rizoplano, fazendo uma correção sobre essa ilustração aqui, tá bom? E aí, o que acontece, né? Vocês já ouviram falar agora vai entrar o período de chuva e, às vezes, quando vem a primeira chuva, vocês sentem o cheiro da terra molhada. E o cheiro da terra molhada nada mais é que um odor exalado quando a água cai no solo e que mostra a interação de actinomicetos. Então, o cheiro de terra molhada são actinomicetos, e actinomicetos são grupos de bactérias presentes no solo. E, assim como a gente denominou essas regiões que fora da raiz, dentro da raiz, superfície da raiz, né, como rizoplano, endorrizosfera, ectorrizosfera, nós também temos denominações que se referem a essa raiz dessa planta e a presença de fungos e dessas bactérias. E essas denominações são ditas actinorrizosfera, como essa área de influência de simbiose com esses actinomicetos, com essas bactérias, e a área de influência com os fungos micorrízicos, né? Elas são chamadas de micorrizosfera, né? E as micorrizas que fazem a absorção de água, que disponibilizam nutrientes para as plantas, tá? É uma outra denominação a mais que vocês têm para caracterizar a aula de hoje, né, que a gente está falando sobre rizosfera. Então, a gente tem essa planta, né, com essa interação com esse solo, e essas interações elas vão ter comportamentos diferentes por processos também de características de origem, dos tipos diferentes do solo, da disponibilidade de água, as condições de temperatura, umidade, cada um vai favorecer, vai ter um tipo de interação em que vai explicar o porquê dessas diferentes populações e diversidades, né? A forma como o homem interage, vamos imaginar, dentro do ecossistema agrícola, ele vai explicar o porquê da existência de algumas populações e até mesmo do porquê desses micro-organismos saltarem, né? A gente encontrar algum desses micro-organismos que são patogênicos, que penetram e que causam danos para as plantas. Então, essas plantas elas vão ter esse rizoplano, né, que seria essa superfície recobrindo. A rizosfera seria essa região externa ou interna, né, até a região do córtex. Lembrando que a rizosfera, endorrizosfera seria essa região do córtex e epiderme. O rizoplano, essa superfície ao redor, né, envolvendo até a coifa aqui, é chamada de rizoplano, e a ectorrizosfera, aqui nessa ilustração, seria essa parte mais externa, né, de amplitude e de interferência, né? Então, a raiz interfere no perfil da população de micro-organismos que estarão conectados com essas plantas. E a gente sabe que, né, os dois próximos tópicos da aula, né, as bactérias fixadoras de N, os FBN, as bactérias diazotróficas, elas podem formar nódulos de interação, sítios para absorção de nutrientes, isso em leguminosas. Em não leguminosas, vocês não vão observar nódulos, mas essas bactérias podem estar associadas a essas plantas
Existe uma diversidade imensa de plantas, em que populações nativas desses FBNs, né, com a presença de nódulo ou sem a presença de nódulo, eles podem fixar componentes, nutrientes e melhorar características vegetativas dessa planta. E quando a gente fala de exudatos, e agora a gente vai sofisticar um pouco mais sobre isso, os exudatos eles podem ser representados por mucilagens que são sintetizadas, e essas mucilagens elas podem ter um papel de reduzir o atrito do desenvolvimento do sistema radicular, principalmente da coifa, permitindo com que ela consiga crescer. E essa mucilagem, a gente vai ver nos próximos, mais à frente aqui na aula de hoje, ela pode também ser sintetizada por bactérias, ela pode ser sintetizada por fungos. Quando eu estava estudando para preparar essa aula, eu fiquei pensando assim, às vezes nas culturas artificiais, tanto de fungos quanto bactérias. Bactérias já é um fato, né? A cultura de uma bactéria ela é mucilaginosa, ela ela não ela tem componentes aquosos, viscosos, né, sobre a formação da sua colônia. E nos fungos, eles, classicamente, eles não são tão mucilaginosos, mas você vê no meio de algumas culturas a emissão, a produção de mucilagens no centro da cultura, nas placas de Petri, quando a gente utiliza. E aí a gente começa a imaginar, né, a grande população de micro-organismos que existe no planeta, de fungos, de bactérias que existem no planeta, estão nos solos. E para que serve essa mucilagem, né? E vocês têm uma aplicação prática e outras funções diretas e indiretas da constituição química dessa mucilagem. Em outras palavras, a mucilagem é o que a gente popularmente chama de exudatos radiculares. Né? Então, os exudatos, eles podem atrair populações microbianas, porque pode ter fonte de carbono, de nutrientes para essas populações se desenvolverem. Sempre vocês vão ter altas populações microbianas próximas ao sistema radicular. Se você tem uma área degradada que não tem planta, não vai ter micróbio. Por quê? Porque não tem sistema radicular que alimente essa população microbiana. Essa população vai reduzir. E esses exudatos, no decorrer da aula, eu vou falar 5 ou 6 tipos, né, de caracterizações de componentes químicos que representam esses exudatos que são emitidos, que são produzidos pelas plantas. O João falou, nas raízes, áreas de milho, é possível sentir a mucilagem nas pontas. Eu acho que eu tenho uma foto no final, não sei se é milho ou é feijão, que é justamente isso, né? E se você for fazer uma análise química dessa mucilagem, né, João? Ela tem diferentes compostos, carboidratos, obviamente, né? O principal é a glicose, mas vão ter ácidos orgânicos, vão ter uma série de outros componentes que vão ter funções que vão servir de atrativos. E da mesma forma que ele tem esse aspecto positivo de atração de populações microbianas, fitopatógenos que existem no solo, eles também vão ser favorecidos pela presença desses compostos. Então, esse é uma outra vertente desses exudatos, tá? Então, existe também, agora, a gente está falando sobre conceitos, uma região chamada, uma área influenciada ao redor das sementes, que é chamada de espermosfera, que ela é mais expressiva durante a germinação. Todos sabem, né, quando a gente coloca uma semente, por que o gatilho para os produtores rurais cultivarem, né, iniciarem o plantio de verão, são as chuvas. Porque a água é um componente que vai hidrolisar essa semente, hidrolisar esse açúcar complexo, que é o amido, que está presente em regiões de reserva da semente, e que isso vai disponibilizar energia, né, vai quebrar esse açúcar, disponibilizar energia, e aí esse embrião que está contido, né, nessa semente, que acho que a menor parte da semente é o embrião, esse embrião vai se desenvolver, formar os tecidos embrionários, vão dar origem ao hipocótilo, ao epicótilo, aos folíolos, e vão desenvolver as radículas, vão desenvolver uma nova planta. E para desenvolver essa planta, nos primeiros 20 dias, um ser vivo, uma planta, né, uma semente, ela é autossuficiente. E graças a essa reserva que vem junto com esse propágulo de reprodução. E essa área,
ao redor dessa semente, ela é chamada de espermosfera. E olha que interessante isso, imaginem o tratamento de sementes que a gente tem, as várias categorias, as inoculações que eu falei na última aula, né? Inoculação de enxofre, de fósforo, de nitrogênio, várias categorias de metabólicos, compostos que eu posso aderir à superfície do tegumento da semente, eles podem ter funções benéficas ou não, né? Para essa plântula nos primeiros estágios iniciais. Na agricultura, essa região da espermosfera, ela pode, quando eu faço um tratamento de sementes, vamos imaginar de um fungicida de contato, um fungicida sistêmico, na solução do solo, ele vai se difundir, vai hidrolisar, se não tiver água, volto a dizer, se não tiver água, nada acontece nessa semente. E na solução do solo, esses metabólitos vão ficar presentes e a planta vai absorver e vai ser protegida de diferentes formas, graças aos mecanismos de ação diferentes, como ocorrem dos fungicidas sistêmicos, como ocorrem fungicidas, inseticidas, né, que circulam na planta, ou fungicidas de contato, né, que não circulam na planta, né. Então, a água é um componente nessa espermosfera que vai ter essa função. A germinação é o início desse efeito rizosférico, por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês. A população microbiana, né, no sistema radicular, ela só vai se proliferar graças à sustentabilidade desse sistema que envolve a planta, através da sua fonte, que são as folhas, translocar através dos vasos fluema, né, para uma região de dreno e emitir compostos metabólicos, os exudatos, e aí isso vai alimentar, isso vai ser uma fonte nutricional para essas populações microbianas, para que elas se desenvolvam, para que elas se proliferem nesse solo, tá? Então, as propriedades físico-químicas da rizosfera têm elevada estabilidade associadas a um fornecimento constante de substratos orgânicos e também até fatores de crescimento, como a questão dos hormônios, né, que estimulam as plantas a se desenvolverem. Então, se você estimula uma população microbiana através da emissão de exudatos, né, um solo recoberto por plantas, né, o seu sistema radicular vai servir, né, de fonte de carbono, de açúcar para essa população microbiana, vai emitir, vai alimentar essa população microbiana, e isso vai fazer, logicamente, uma intensa atividade metabólica dessas populações. Então, se você tem uma área de solo com palhada, e aí você pega e queima essa palhada, então você está eliminando fontes de atividade de alimento para essa população, alimentos que muitas vezes são a chave de resposta futura para o crescimento para o crescimento vegetal como um todo, né? As plantas que são produzidas, que a gente deseja produzir nos sistemas agrícolas. Então, esse é um ponto que, às vezes, a gente esquece, além do fato das queimas, né? Queima de resíduo orgânico, houver emissão de carbono para a atmosfera, e isso vai ter uma consequência que a gente já vem discutindo bastante na última aula, a gente falou muito sobre isso, sobre as consequências de emissão de gases para a atmosfera, da combustão de combustíveis fósseis, para a história de carbono eliminado, e a redução da possibilidade de seres, né, de indivíduos vegetais que vão sequestrar esse carbono que tem um impacto imenso nas alterações climáticas globais que a gente vem presenciando nos últimos anos, alterações de temperatura. Embora a gente fala aquecimento global, esse esfriamento, né, tamanho que a gente encontra, isso também é fruto talvez dessa falta de compreensão da importância da manutenção de grandes reservas vegetais e cobertura vegetal que sustenta os ecossistemas brasileiros, né, os ecossistemas mundiais. Então, nós temos dois gêneros, né, dois gêneros de bactérias, Pseudomonas e bacilos. Eles têm um tempo de geração, olha que interessante, de 15 a 2,5
vezes menores quando você tem uma risosfera do solo não risosférico. O que eu quero dizer? O que é uma risosfera de um solo não risosférico? É pura e simplesmente um solo sem planta. É justamente isso que eu estou falando para vocês. Se você não tem um sistema radicular que vai servir, né, de alimento, que vai exudar compostos para a proliferação de pseudomonas e bacilos benéficos que fiquem associados a essas plantas, e isso vai ser extremamente prejudicial. Ou seja, o paraíso para esses micro-organismos é você ter cobertura vegetal que proteja essa diversidade e essa proliferação desses micro-organismos, o tempo de geração deles é maior com a presença de cobertura vegetal sobre a superfície. Daí você tem as questões, né, formas que nós discutimos e que vocês vão verificar com maior profundidade nas disciplinas de conservação de solo, que envolvem essas ações para evitar degradação de solo, mobilidade de nutrientes e atividades preservacionistas, não, de maneira que eu consiga sempre preservar a possibilidade, a saúde desse solo e a capacidade das futuras lavouras que serão implementadas no ambiente cultivado, devido a essa interação desse sistema raiz, solo e micro-organismos, né, que basicamente são os grandes protagonistas da disciplina de microagrícola. Então, a gente sabe que o carbono fotoassimilado que vem das folhas, então, aqui é uma estimativa que eu vou colocando aqui para vocês, 60% dele, ele vem da parte aérea, vai para as raízes, e aí, sendo que desses 60%, eu tinha falado para vocês ainda há pouco, 50% ele é quebrado, lembrem da glicólise, né, que ocorre com a glicose, e para a produção do ATP, da adenosina trifosfato, e nessa respiração ocorre a eliminação de CO2, tá? E esse CO2 depois vai ser usado para a fotossíntese, e estima-se que seja de 25% a 50% que seja esse CO2, esse carbono, de novo, reutilizado pelas folhas. Para o crescimento, né, quando a gente fala, né, os 50% que vem dos fotoassimilados que vem para as raízes, eu já tinha falado para vocês, ela exuda os exudatos radiculares, eles podem produzir exudatos, né, eles podem produzir outra categoria de compostos que são eliminados pelas raízes, que seriam os mucigelos, ou também, né, então, desses 50%, né, a gente está discriminando para que vai servir, o que é esse crescimento, né? Então, exudatos para alimentar os micro-organismos. Os micro-organismos vão trabalhar a matéria orgânica e tornar os nutrientes assimiláveis, e aí isso vai ter um efeito em crescimento, né? O mucigel, né, as mucilagens, né, que são produzidos pelas raízes, eles vão permitir características, talvez físicas e biológicas com os micróbios, atuando sobre os resíduos orgânicos e disponibilizando, abrindo, quebrando enzimaticamente o material orgânico e disponibilizando para as plantas. E os tecidos vegetais, eles vão precisar também, né, desses carbonos para que ele consiga se desenvolver, o tecido do sistema radicular, que é da onde a gente está falando, tá? E aí, consequentemente, ou quando a gente já falou sobre isso, degradação, a decomposição do material orgânico libera CO2, os micróbios liberam CO2 como produto, e os micro-organismos também, por si só, eles também liberam tanto compostos livres quanto os micro-organismos nos processos de respiração, né? A respiração é aeróbica, a degradação da matéria orgânica é aeróbica, né? Principalmente havendo também atividades anaeróbicas, e nesse processo de quebra das moléculas, você tem a liberação de CO2. Então, alguns efeitos de raízes no solo, os efeitos que eu falei para vocês agora discriminando, né? Os efeitos são físicos, químicos e biológicos. Dos efeitos físicos, existe a ação agregante sobre as partículas do solo, a compressão do solo na interface da raiz,
E o alto potencial negativo da água, criado para evaporação da parte aérea, para causar o estresse hídrico nos micro-organismos, e isso ter efeitos com relação à absorção. Lembrando que eu falei ainda há pouco, lá em Fisiologia Vegetal, quando se falava de mobilidade, né, o Fernando, o professor de Fisiologia Vegetal, provavelmente deve ter falado para vocês que essa água que sai por essas folhas, né, elas criam um diferencial de potencial, fazendo com que imediatamente a água seja absorvida por essa raiz. Se essa raiz não tiver água, você vai ter o sintoma de murcha. E agora, esse tempo de absorção, de comunicação pelo vaso do xilema, para carrear essa água e esses fotoassimilados para a parte aérea, é o que a gente chama do ponto de murcha permanente. Se você ficar, que é nada mais é que um tempo em que a planta suporta, existe um tempo máximo que a planta suporta ficar sem água, até que você adicione essa água e essa planta tenha esse efeito. Em muitas plantas, aproveitando esse momento, em muitas plantas, passar por processos de estresse ou déficit estimula também alguns mecanismos de sobrevivência, mecanismos de manutenção ou de economia dessa água. Uma vez eu vi uma palestra em que me chamou muita atenção o termo, né, que ele colocava que a água para um vegetal é o elemento mais precioso, e evolutivamente as plantas, o fato de existir uma parede celular com cutícula, por exemplo, que é um elemento de compartimentalização da célula foliar, da célula vegetal, ele é um elemento, um processo, componente químico, esse polissacarídeo, um componente químico, para justamente preservar essa água que é tão essencial para a manutenção da vida dessa planta. Então, isso são alguns efeitos físicos que vocês vão ter dessa interação com o solo das raízes de plantas. Os efeitos químicos, né, a precipitação, o acúmulo de sais na interface com redução de potencial osmótico, é um outro efeito. As modificações de pH, olha que interessante, eu vou mostrar mais para frente um resultado. Algumas plantas, elas têm uma capacidade de alteração do pH. O pH do solo é ácido e a exudação de compostos pelas raízes tornam o pH, à medida que vai passando o tempo, algumas espécies vegetais têm essa capacidade de alterar o pH e inclusive, tornar o pH básico. Olha que coisa interessante. E, lógico, essas alterações de pH promovidas por micro-organismos também vão selecionar populações de micro-organismos presentes nessas raízes, que compõem essa ectorrizosfera que o professor se referiu mais atrás, né? Outro efeito químico é a alteração a quantidade de oxigênio e CO2 provocada pela respiração, né? Então, isso a gente já comentou. Liberação de compostos voláteis, inibidores, né? E os compostos que são alelopáticos, isso se fala muito em plantas daninhas. A gente falou mais à frente sobre degradação de material orgânico e liberação, né, de compostos alelopáticos, compostos inibidores, que podem ser líquidos ou podem ser gases, compostos voláteis, que promovam, que fazem esse tipo de atividade. Liberação de vários produtos orgânicos diversos, como mucigel, exudatos, que atingem, né, de 50 a 100 miligramas desses produtos orgânicos por miligrama por grama de raiz por dia, que interessante. E liberam também outro processo, efeito, né, das raízes no solo, outro efeito químico das raízes no solo, é a liberação de moléculas de ação específica, como mediadores nutricionais, indutores da transcrição de genes, né? Então, isso aqui, a transcrição de genes tem a ver com aquilo que eu falei de processos físicos, né? O estresse hídrico pode induzir a planta a ter um fenótipo de resistência à seca, né? Tem um professor novo que entrou, que estava falando, eu estava conversando com ele ainda há pouco, e ele conversou que ele tinha feito a tese de doutorado na Embrapa Arroz e Feijão, que a linha de pesquisa era a busca de plantas com resistência à seca, né? Talvez seja um grande apelo, né, pelos cultivos agrícolas de terem plantas que suportem mais essas adversidades
climáticas, já que a gente tem esse contexto dessas alterações tão drásticas que a gente vem passando nos últimos anos com relação ao nosso clima. Tá? Além dos fatores de crescimento e compostos quelantes, né? Esses compostos quelantes, lembrem, são aqueles que vão conectar moléculas, o nitrato, né? Vão complexar compostos que estariam disponíveis para serem assimilados pelas plantas, no entanto, eles ficam absorvidos a esses outros compostos quelantes, tá? Outros efeitos, agora efeitos biológicos, né, pelas raízes, um deles é o ecossistema microbiano, fica muito especializado, então que suporta a população várias vezes superior ao solo. Ele tem um efeito rizosférico que se estende, né, na proporção de 1 a 3 milímetros da superfície da raiz. Então, por isso que você vê dinâmicas nutricionais de nutrientes quando faz a análise do solo, completamente diferentes da região onde você considera a rizosfera ou da região que você considera o horizonte A, né? E isso depende do comprimento radicular que as espécies existam, tanto espécies nativas como espécies cultivadas. Os micro-organismos, eles colonizam de 7 a 15% da superfície das raízes e favorecem a proliferação da atividade, então, aquilo que eu tinha comentado para vocês, atividades como a monificação, a presença de raiz é a chave para então são quase que dependentes, micróbios benéficos, micróbios que ficam interligados a essa região da ectorrizosfera, eles são altamente dependentes desse entrelaçar, desse desenvolvimento de sistema radicular nesses solos. E agora eu vou caracterizar para vocês o que são esses compostos orgânicos, né, depositados na rizosfera. Então, eles são divididos em várias categorias. Aqui eu coloco 3, no próximo slide mais 3. Então, um deles é a mucilagem que eu já tinha falado para vocês. Então, o que é uma mucilagem produzida por um sistema radicular? A mucilagem, já que existe uma interação de raiz com a planta, então ela pode ser sintetizada tanto pela planta, já que existe uma interação das raízes com micro-organismos, então as mucilagens, que são polissacarídeos hidratados, eles podem ser sintetizados tanto pelas raízes dessas plantas, quanto pelos micróbios. Quando a gente estuda bacteriologia, vocês sabem que a cápsula ela tem uma característica de produção, né, de compostos, de polissacarídeos, de mucilagem. Lembrem, quando vocês estão andando, né, nos rios, sobre a superfície das rochas, por que as rochas que são esverdeadas, elas são escorregadias? É porque você tem cianobactérias, que são bactérias que produzem mucilagens e que deixam aquilo escorregadio. Próximo desses ambientes da lavanderia da casa de vocês, ou banheiro, né? Quando você tem um piso bruto, por que passa a ser escorregadio naquela área? Porque você tem proliferação de bactérias que exudam polissacarídeos e que deixam a superfície mucilaginosa e, consequentemente, escorregadia. Tá? Então, as mucilagens, elas são polissacarídeos, eles podem conter cadeias de galactoses e ácidos galacturônicos com vários açúcares, como glicose, galactose, arabidose e frutose, e diferentes origens celulares, essas mucilagens podem ser oriundas. Uma delas é o complexo de Golgi. E esses componentes podem ser translocados, essa mucilagem pode ser translocada entre as células dessa planta através dos plasmodésmios para serem eliminados para por isso que eu falei no início dessa comunicação célula a célula. E aí eles são exudados, são eliminados para a parte externa que tem uma função para a população microbiana. Tá? E além dos micro-organismos que podem secretar. Então, um outro tipo, né, de composto orgânico que é depositado na rizosfera pelas raízes de plantas são os exudatos, que é o clássico que todo mundo sempre se refere. Então, ele tem uma grande diversidade química de moléculas que representam os exudatos, tem baixo peso molecular, eles geralmente são solúveis em água, ou seja, eles se degradam, eles se quebram com a presença da água,
ficam em outras, originam outros íons mais simples, e eles resultam em diversos processos metabólicos, sem gasto de energia para as células, e eles podem ser translocados também pelos espaços intercelulares para, aí sim, serem eliminados, serem despejados para o solo, né, as partículas do solo que contêm essas populações microbianas. O terceiro tipo, né, de categoria que nós temos de compostos orgânicos eliminados para a rizosfera são as secreções. E o que são as secreções? Né? São compostos de peso molecular também baixo, ou geralmente é alto, e as secreções, eles atravessam essas barreiras de membranas com o gasto de energia metabólica, nesse caso. Então, lembrei, energia metabólica oriunda do processo de respiração. E aí, eles são liberados juntos com os chamados exudatos, né, aqui, logicamente, eles vão coordenar alguns processos, vão originar alguns processos metabólicos importantes no sistema radicular. Outros tipos de compostos, então aqui, mucilagem, exudatos, secreções, e os outros compostos são os mucigéus, ou até mesmo células que sofrem lise, né? Então, esse slide seria uma continuação do que eu falei anteriormente. Então, o mucigel seriam mucilagens naturais ou modificadas por micro-organismos, pelas plantas, e células bacterianas e outros compostos são liberados, havendo uma mistura de origens. Então, na verdade, você não tem única e exclusivamente ou até mesmo uma mesma proporção desses compostos que a gente chama compostos orgânicos, desses popularmente ditos como exudatos. A gente só se refere aos exudatos, mas uma raiz, ela elimina exudatos, secreções, mucilagens, mucigel e lisados, né? E os lisados, que são essas células epidérmicas, velhas e senescentes. Então, uma célula velha, o que acontece? O que é lise celular? Lise é rompimento da célula. E aí ela joga para fora todo o conteúdo que essa planta possui, né? O conteúdo protoplasmático para fora quando fica velha. Então, essas seriam as três categorias, ou uma discriminação do que é essa rizosfera. Mucilagem, células lisadas, mucigel, exudatos, né, e secreções, tá? O que são esses exudatos agora conceitualmente, né? Então, são compostos de vários tipos, né, de categorias, como aminoácidos, ácidos orgânicos, açúcares, carboidratos, derivados de ácidos nucleicos, fatores de crescimento, né, hormônios vegetais, enzimas, que muitos deles o composto é um composto de todas essas moléculas, o composto mais frequente é a glicose, por razões, né, que a gente já sabe que a glicose é o pontapé inicial para o processo respiratório, que são mais utilizados pelos micro-organismos, e vários desses compostos são voláteis, como os ácidos graxos, os álcoois, né? Voláteis significa que eles vão sair do estado da matéria e tornarem-se gasosos, né? Os álcoois rapidamente se tornam gasosos, às temperaturas e pressões ambientais, havendo uma difusão, né? Uma eliminação desses gases para a atmosfera. Lembrando que muitos processos de degradação geram ácidos, geram álcoois, né? As transformações de fontes de açúcar pela matéria orgânica liberam isso para a natureza. E, juntamente, além das raízes de plantas que liberam para a rizosfera, a atividade que esses micro-organismos vão estar próximos a esse sistema radicular vai permitir esse tipo de ação de transformação das moléculas. Então, isso vai influenciar a emissão desses compostos voláteis, vai influenciar os organismos do solo, não rizosférico, com a síntese e a produção de compostos alelopáticos que a gente já combinou, né? Compostos que podem inibir o crescimento de outros organismos. Antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de fazer uma referência a respeito do que é um solo não rizosférico. O solo não rizosférico, né? Eu já falei isso anteriormente, mas eu gostaria que vocês entendessem que é
áreas de cultivo, ou até mesmo áreas sem cultivo, áreas degradadas pelo homem. Então, andem pelo campo. Olhem, né, um landscape, olhem para a paisagem e verifiquem, nessa paisagem, áreas sem cobertura vegetal. Então, não existe a possibilidade, né, de ter uma atividade risosférica se não tiver raízes, se não tiver uma parte aérea dando suporte através de fotoassimilados para o sistema radicular, gerando exudatos, alimentando essas populações microbianas nesse local. Então, essa disciplina, hoje, ela permite vocês discutirem muito com uma profundidade muito maior sobre o que é um solo degradado, sobre o que é um solo não risosférico, né? Então, na verdade, não risosférico não quer dizer que não, seja um solo degradado. Na verdade, eu estou me referindo a áreas de solo sem cobertura vegetal, áreas de solo sem sistema radicular que forneça os vários tipos de compostos orgânicos, além dos exudatos, né, para o desenvolvimento, a manutenção dessa diversidade de organismos nesse solo e que tem um papel essencial, importante, crucial para o desenvolvimento, né, dos diferentes ecossistemas agrícolas e ecossistemas naturais nativos, tá? Então, o solo não risosférico, vamos imaginar assim, um horizonte onde tem uma cobertura vegetal. E essa cobertura de soja vai lá 30 centímetros, 40 centímetros, não sei, depende da cultivar. Acima, logo após aos 30, 40 centímetros, onde a raiz não chega, ela sofre influência desses metabólicos, desses compostos que são exudados por esse sistema radicular, mas essa área acima dos 40 seria essa área não risosférica, a qual eu quero me referir, a qual eu gostaria que vocês entendessem. O que é uma área de solo risosférico, o que é uma área de solo não risosférico, e quanto mais distante for a camada de solo dessa área de tecido, de raiz dessa planta, menor vai ser o efeito dos micro-organismos interagindo com o sistema radicular e todos os benefícios, né? Então, a disciplina de microagrícola hoje permite vocês, né, quem acompanhou as aulas, né, todas as aulas, permite vocês entenderem que as interações de micro-organismos com as raízes das plantas possuem, é essencial, é importante, e atividades agrícolas que promovam essa interação, não só por questões ecológicas e sustentabilidade, é o caminho para a gente poder, é o caminho para seguir dentro de um sistema de produção em que a gente vai conseguir ter o objetivo, se é a questão de lucratividade, a questão de agronegócio, se é a questão de manutenção de patamares de produção, é um ponto essencial, porque a gente precisa pagar custos de produção, já passou da hora da gente utilizar técnicas para ter um aliado para conseguir esse objetivo. Então, a gente pode ter o caminho para a gente conseguir ampliar os potenciais produtivos, eles não podem excluir, eles incluem a presença de micro-organismos nessa risosfera, nesse sistema radicular, preservação de solo, preservação do perfil e as consequências desses compostos associados a essas plantas cultivadas. Então, a mucilagem, ela é encontrada na ponta das raízes, né, como o João tinha comentado aqui, no caso do milho. Ele tem um efeito lubrificante e protegendo contra a dessecação, como eu tinha falado para vocês. Os compostos secretados pelas raízes podem absorver maiores e menores quantidades de água, e esses compostos orgânicos, né, e minerais que são secretados, aplicados nas folhas, olha que interessante, né? Eles podem ser detectados na risosfera como streptomicina, que é um antibiótico, ácido triclorobenzoico, ácido metoxifenilacético e hormônios, né? Então, existem respostas que são dadas por aplicações na parte aérea no sistema radicular, né? Com relação ao desenvolvimento das raízes.
Alguns exudatos, né, exemplos de exudatos radiculares solúveis, aqui no caso do milho, aproveitando, né, a deixa do que o João Vitor falou aqui sobre a observação que ele viu em raiz de milho. Então, alguns exudatos radiculares solúveis de milho, aos 26 dias, isso em uma solução estéril, isso em casa de vegetação, né? Então, aqui temos açúcares, compostos orgânicos, aminoácidos. Então, vamos pegar aqui o caso da glicose, que é um dos compostos orgânicos mais liberados. Ela foi num solo estéril, né, porque a quantidade produzida foi de 7.370, e aí, num solo não estéril, a quantidade produzida foi bem menor, né? Porque provavelmente você tem populações, se ela é não estéril, no perfil do solo você vai ter populações de micro-organismos que vão pegar esses micro-organismos, né? Vão ter atividades metabólicas, vão respirar, vão pegar essa glicose para exercer as suas funções. Então, mas olha a diferença que existe, quase que 80% de diferença de um solo estéril e não estéril. Então, não estéril tem a população natural de micro-organismos do solo que absorve esse composto orgânico. Ácidos, né? Vamos pegar um exemplo aqui, o oxalacético. Você tem aqui, num solo estéril, 2040, num solo não estéril, né? Alguns micro-organismos, eles fazem com que os compostos eles ampliem. Então, eu consideraria aqui os 3.100, além dos compostos que são sintetizados pela planta, você também tem os compostos em que o micróbio adiciona ainda na rizosfera a presença desse oxalacético. Então, lembre que eu falei para vocês, o que a gente chama, né, a gente tentou caracterizar aquilo que a raiz produz, alguns compostos a raiz produz sozinha, alguns compostos a raiz e os micro-organismos produzem no solo. Então, os exudatos estimulam a população e a população ela faz uma parceria. Então, não é só uma relação nutricional, mas uma relação desses vários tipos de micro-organismos. Olha aqui, aumentou dos aminoácidos, né? Então, aumentou de 71 para 126 num solo não estéril. Aqui, quase que igual, né? Aminoácido aspartico, a alanina, né? Teve mais em solo estéril. Então, tudo tem a ver com relação a um balanço entre consumo e liberação desses metabólitos, desses açúcares, ácidos orgânicos, aminoácidos que são liberados pela raiz de milho. E para que vocês entendam mais, né, a respeito, né, dessas interações de micro-organismos com as raízes das plantas, não dizem respeito somente à melhor assimilação de nitrogênio, fósforo e potássio, né, que são compostos inorgânicos essenciais para as plantas, que são muito absorvidos pelas plantas, mas também de outros compostos que vão ter uma interação tanto, né, positiva para a população microbiana, quanto positiva para as células, células vivas do sistema radicular que interage com esses micro-organismos e que explicam essas maiores ou menores sínteses desses compostos. E muitos desses micro-organismos eles têm efeitos, né, de ativadores, sinalizadores de processos de transcrição, de tradução, né, produção de aminoácidos, são proteínas, né? As proteínas são monômeros, né? É um conjunto de monômeros de aminoácidos e a expressão de proteínas, elas estão relacionadas com fenótipos nas plantas. Fenótipo de resistência seca, fenótipo de resistência a pragas, fenótipo de resistência a doenças, fenótipo que vai caracterizar um melhor vigor de crescimento dessa planta, e então essas interações no sistema radicular, eles podem estimular muito essas plantas a isso. E aí vocês desdobrem adição de esterco bovino, cama de galinha, as adubações orgânicas nas plantas e os efeitos que isso tem para os vegetais, né? Lembrando que a fonte de adubos orgânicos está jogando micróbios, né? Aumentando a população de micróbios interagindo no sistema radicular e que esses micróbios são benéficos, né, para o crescimento.
Alguns compostos que são excretados pelas plantas, né, em condições que a gente chama condições axênicas, condições sem... você esteriliza o solo, põe a planta para desenvolver e que tipo de compostos que sintetiza. Então, nós temos categorias de ácidos orgânicos, carboidratos, derivados de ácidos nucleicos, os hormônios, né, que a gente tem, os fatores, né, que estimulam o crescimento, enzimas, né, a gente falou de enzimas muito em material orgânico, aula de matéria orgânica, e outros compostos que são sintetizados, e se eles são sintetizados é porque tem algum tipo de função. Uma vez eu me lembro que essa questão de condição arsênica do solo, eu trabalhava num laboratório de fitopatologia e o primeiro projeto de iniciação científica foi com um patógeno de solo. E para a gente realizar a inoculação desse patógeno de solo, a gente esterilizava o solo, ou seja, a gente promovia o vazio biológico que a gente chama. Então o solo não tinha micróbio nenhum. E eu colocava uma semente, colocava uma planta, era couve chinesa que a gente trabalhava. E aí quando eu estava estudando, eu fui entender um pouco dessas relações que existem quando você coloca um patógeno, o potencial, que não existe em micropopulação, quando tem um vácuo biológico, eu esterilizei o solo, tem um vácuo biológico, coloca um patógeno, então potencial de agressividade, de dano, porque eu queria descobrir o quanto que eu estava testando pH e boro e fontes de cálcio, sabe, no solo, para verificar o quanto que esses nutrientes influenciariam no micróbio, no micro-organismo. E aí, estudando, eu fui perceber essa história de competitividade de outras populações microbianas no sistema radicular. Quando eu não tenho, um organismo único naquele perfil do solo, era 1,5 litro de solo. Então, obviamente, eu ia conseguir, na proposta da hipótese do trabalho, eu ia conseguir verificar com maior potencial o efeito, né, do boro, o efeito das fontes de calcário, né, das alterações de pH no meu solo para conseguir controlar esse micro-organismo. Então, se eu tivesse um solo não estéril, os micróbios que estariam presentes nesse solo e os vários compostos que são excretados, né, eles poderiam interferir e mascarar o efeito. Então, o efeito não era do boro, não era da fonte de cálcio, né, das fontes de calcário, não era das dosagens de boro que eu apliquei, e sim de uma interação, além desses tratamentos, da interação com os micro-organismos que existiam nesse solo. Então, por isso, a grande parte dos tratamentos, dos trabalhos científicos que a gente faz com micro-organismos fitopatógenos de solo, né, macrofomina, fagiolina, fusarium, cisprum, a gente precisa, esclerotina, esclerotiol, a gente precisa ter um solo que seja estéril para inocular, e quando a gente considera fatores tão minuciosos como compostos químicos secretados, a gente necessita de uma condição axênica, né, que é a explicação. Então, aquilo que eu tinha falado para vocês, né, os compostos lisados que são liberados, a parede da epiderme que estoura e o protoplasma é liberado, caracterizando os compostos orgânicos que as raízes liberam para o solo. As bactérias também sintetizam exudatos, polissacarídeos, mucilagens, né, que a gente falou ainda há pouco. Os esporos de fungos, como eu falei para vocês, né, uma prova disso, culturas, né, que a gente vê em condição artificial, a gente vê mucilagem produzida pelo fungo. Então, você tem dos dois lados, tanto do sistema radicular quanto das populações de bactérias, de fungos, eles liberam, não, essas setinhas aqui, ó, tá caracterizando os outros compostos que são produzidos pelo sistema radicular, as secreções, os exudatos, os mucigels, aqui, ó, reparem a importância desses mucigels, desses exudatos, dessas secreções, para proteger até, geralmente, lá na anatomia, eu me lembro, eu dava aula de anatomia vegetal, e eu falava que a couve é uma zona onde a camada de tecido, aqui, ela tem uma proteção maior contra a abrasão física, né?
das partículas do solo. Mas, além disso, né, faltou esse componente microbiológico ou biológico, que são esses mucigéis, né, essa mucilagem que é secretada tanto pela planta quanto por micro-organismos, para favorecer esse crescimento e reduzir esse atrito mecânico das partículas do solo aqui. Tá? Então, aí as fases que a gente falou, do risoplano, risosfera, espero que vocês tenham entendido, né, o que representa a risosfera, o risoplano, né, e a importância desses do mucigel e dos compostos que são secretados nessa região da risosfera. Então, aqui eu tenho algumas interações nessa risosfera, né? Então, como eu tinha falado para vocês, a indução de resistência no solo, ela pode ocorrer e pode mandar, assim como eu falei para vocês ainda há pouco, né? A aplicação de aminoácidos, a aplicação de compostos nas folhas, podem sinalizar informações para o sistema radicular, tal como micro-organismos patogênicos ou não patogênicos interligados a esse sistema radicular, pode induzir essa planta a produzir, a ser resistente. Então, uma planta, ela não tem um sistema imunológico. O que ela tem, sistema imunológico, são células de defesa em animais. O que a planta tem são compostos químicos que a auxiliam a se defender contra o ataque, tanto no sistema radicular quanto na parte aérea. Então, essas sinalizações realizadas tanto na parte aérea quanto no sistema radicular, eles podem auxiliar a planta a sintetizar compostos que não existiam, que não eram pré-existentes e que passem a serem pré-existentes, tá? Então, existem micro-organismos comensais. Comensais são aqueles, né, lembrem, eu sempre vejo essa relação de comensalismo, que é um conceito lá da ecologia, quando tinha lá um tubarão e um peixe, uma anêmona, que ficava embaixo do tubarão, e que quando o tubarão pegava uma presa, o resíduo que sobrava, ele se alimentava, e isso ficou na minha cabeça. Mas os comentários são esses micro-organismos que se alimentam desses restos, né, que ficam, eles têm um efeito direto, né, sobre os agentes patogênicos de uma planta, e aí estimulam também a presença desses exudatos radiculares das plantas, estimulam as plantas os exudatos estimulam a população se ampliar, a progredir nesses risodepósitos, né? E eles podem inibir outros micro-organismos, né? Esses comensais, porque eles vão ter algumas funções, né? São categorias de grupos. E aí nós temos micro-organismos que são benéficos, incluiriam as próximas pautas, as próximas aulas, né? As FBNs, as bactérias fixadoras de nitrogênio, os FBNs, e as micorrizas aqui, que são clássicas que a gente encontra. E aí eu poderia ir mais além dentro das aulas de transformação de nutrientes, em cima daquelas populações de micro-organismos que agem sobre enxofre, que agem sobre fósforo, que agem sobre nitrogênio e que disponibilizam e que transformam as moléculas do solo em moléculas assimiláveis pelas plantas. E os micro-organismos patogênicos, que ele está marcado aqui em vermelho, não é por acaso, porque eles são frutos de desequilíbrios, né? Desequilíbrios aqui na risosfera da interação com o sistema radicular, em que eles vão danificar, que eles vão provocar necrose, ou que eles vão prejudicar o perfeito desenvolvimento, né? Vão provocar infecções, e através de estratégias de parasitismo, e uma das estratégias de parasitismo é a produção de compostos fitotóxicos, tá? Eu dei uma aula lá no meu canal do YouTube, eu dei uma aula sobre doenças radiculares, que eu dei vários exemplos, né, na disciplina de Fito 1. Se vocês quiserem ver, né, assistir depois com mais calma, ela ficou bem interessante. E aí tem lá sintomas, tem etiologia, quem são os fungos que causam doenças radiculares, a epidemiologia, as relações da população, né, de plantas com a população de patógenos do solo, quais as características que definem e as formas de controle dessas doenças do solo, eu falei para você, falei nessa aula, tá? O
aqui também um modelo de recrutamento e ativação desses micro-organismos benéficos. Basicamente, a gente vai repetir, né, algumas das informações que a gente falou por agora, né? A gente sabe que o que recruta, o que ativa micro-organismos benéficos é a existência de plantas, e é claro que o perfil da população microbiana tem a ver com a espécie vegetal. Cada espécie, assim como a gente, como nós temos nossos gostos e as nossas preferências, nós temos aqui no filoplano, deveria estar anotado aqui também, nós temos populações também que interagem no filoplano dessa folha microbianas, que são benéficas, além das populações de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, que interagem com a parte aérea e que podem ser translocados sistemicamente para essa planta ou ficarem locais, né, ficarem localizados somente na parte aérea. Então, eu tenho organismos patogênicos na parte aérea, eu tenho organismos patogênicos também no sistema radicular, fungos, bactérias, nematóides, vírus, né? Embora a gente, às vezes, fique difícil de entender, mas ao grande centro, né, grande área de população, onde você tem grandes quantidades de vírus, são os perfis de solo, né? Quem controla a população de células bacterianas, que é tão importante aqui nesse solo, são as populações de vírus, tá? Então, esses metabólitos, né, que são exudatos, eles vão ativar a presença desses micro-organismos benéficos, né, e que vão ter funções, né, vão produzir alguns inibidores patogênicos. Então, o que a gente chama de reação de supressividade no solo significa eu favorecer populações de micro-organismos benéficos, em que esses organismos, ou eles podem ter um ataque direto, que a gente chama de predação, ou sintetizar metabólitos, inibidores patogênicos, né, inibidores desses compostos, que vão reduzir populações desses organismos que causariam danos nas raízes das plantas. Então, os materiais orgânicos são depositados, né, nessa rizosfera, e até quando que isso é depositado, que é uma das questões que vocês poderiam ter. Existe diferença entre planta e idade? Existe. Então, cada espécie vai ter tipos e categorias e quantidades diferentes. Espécie vegetal vai ter diferenças com relação aos materiais depositados no solo, a idade da planta, o vigor da planta, o tipo de solo, os fatores que você encontra agora fora do hospedeiro, né, fora da planta, que são os fatores ambientais, envolvendo luz, temperatura, umidade, todos eles influenciam e que explicam as diferentes categorias, as diversidades de população microbiana próximas ao sistema radicular. Então, eles são influenciados pela população de organismos do solo e em leguminosas a quantidade de aminoácidos aparece ser mais elevada. Agora, né, separando, né? Em plantas C4, o teor de açúcar, elas são mais elevados, como o caso do sorgo e girassol, que são eliminados pelo sistema radicular dessas plantas. E idade, né? Então, a idade da planta, ela influencia, né, com relação à produção desses exudatos radiculares. Aqui nós temos 3 exemplos de culturas como sorgo, como Crotalaria juncea, como rage. E você vê nos primeiros 35 dias, de 1 a 15 dias, né, o teor de açúcares, ele vai de 38,3, né, para sorgo, depois 44,8 até 30 dias, e aí depois, de 31 a 45, a exudação de açúcar já começa a reduzir. No caso de Crotalaria juncea, né, ela produz menos, então a questão da biomassa, do tamanho da planta, da estrutura vegetal vai ter diferenças, né? Então ela tem 31, reduziu para 22, aos 30 dias, né, depois da primeira quinzena houve uma redução, depois mais uma redução até os 45 dias. E o rage aqui, né, o teor de açúcar é um pouco menor que sorgo e Crotalaria, por isso que existem tabelas que auxiliam, isso tem a ver com questões edafoclimáticas regionais e as características das plantas para a escolha de coberturas de plantas candidatas para adubo verde, plantas candidatas para coberturas mortas, né, para melhoria, né, de estratégias para melhoria da qualidade do solo,
vocês têm, aqui essa tabela explica o porquê desses processos de escolha. No caso da alfafa, né, o N-amina, né, o nitrogênio oriundo de aminoácidos, ele vai ter aqui, na alfafa, né, um aumento, né, a partir dos 51 aos 57 dias. E aqui houve uma redução no caso do sorgo, né, de 0,22 para 0,19 até 0,14, e olha a quantidade, né, de relação de sorgo e crotalária, quase de 1 a 15 dias, em relação ao rágio. Então, diferenças entre as espécies e diferenças de aumento ou redução entre os dias, né, de cultivo. Então, a exudação de compostos orgânicos, né, aqui em condições estéreis, de novo, aquilo que eu falei para vocês, quando você mata a população microbiana do solo, você põe a cevada e vê os metabólitos, cevada, milho, alfafa, pinos, e a idade das plantas, já que a idade é importante, né, os açúcares, os componentes que foram colocados e as quantidades que vocês vão encontrar. Então, você tem uma quantidade maior em pinos, né, com 8 a 18 dias, né, e aqui, né, 6 a 27 de cevada, né, comparando a cevada de 0 a 6 dias, de 6 a 27, você teve, além, né, de carboidratos, de açúcares, você teve a presença de aminoácidos aqui, uma quantidade maior. Então, o tempo vai auxiliando na produção de diferentes compostos, tá? E aí vocês têm os compostos que são exudados, né, pelas raízes para o solo. Aqui, amidas e aminoácidos, né, que são sintetizados, e aqui em condições de um solo com deficiência nutricional. Então, respondendo uma questão, será se um solo com problemas nutricionais, ele vai influenciar na exudação de aminoácidos, né, de compostos nitrogenados, que comporiam nesses exudatos em mudas de pinos? Então, quando você tem aqui uma solução, né, do solo, aqui nessa primeira coluna, seriam situações em que o solo tem o aporte nutricional adequado. E aí os exudatos sintetizados aqui, ele está lá de 10, né, vamos pegar a asparagina, ele tinha 10,9, né? E aí quando você tem um solo com deficiência de fósforo, a quantidade de asparagina aumenta, e, lembrando, né, a asparagina, né, ele tem um composto nitrogenado, e quando tem um solo sem nitrogênio, você vê a quantidade de asparagina que ela é reduzida. Vamos pegar aqui a glicina, né, que seria um outro tipo de aminoácido. Quando os nutrientes no solo não faltam, tanto fósforo quanto nitrogênio, a quantidade de exudado de glicina seria de 7,3. Com a deficiência de fósforo, ela aumentou, e com a falta, né, de nitrogênio, né, ou seja, ela é altamente dependente de um solo nitrogenado, ela foi de 3,4. E assim vocês vão tendo as diferentes interações nutricionais. Então, na verdade, esse slide, ele quer resumir da importância, né, de você ter o equilíbrio nutricional, né, ou entender os sinergismos da falta, né, de fósforo para aumentar, né, asparagina, como no nosso caso aqui, ou glicina, para exudação de alguns desses compostos para o solo. Então, influência de idade, influência de tipo de planta, que a gente falou agora há pouco, e agora a gente está falando sobre essa questão de deficiência nutricional, se isso influencia ou não na produção de exudatos radiculares, na concentração desses compostos, aqui no caso de amidas e aminoácidos produzidos pela planta e liberados pelas raízes para o solo. Injúria influencia a injúria das raízes, né? Então, aqui, há algumas origens, né, injúrias que ocorrem nas raízes. Então, existem estresses ambientais, né, como questão de pH, CO2, falta d'água, pode provocar necrose de células, concentração de sais, extremos de temperatura, a questão de crescimento, né, as injúrias podem ocorrer por erupção de raízes laterais, a abrasão dessas partículas no solo, porque provavelmente não produzem mucelagens, não tem formas de proteção, né, períodos secos,
isso vai influenciar a população microbiana. A descamação, mudança de permeabilidade, rebrotamento das raízes injuriadas mecanicamente, vocês também vão encontrar injúrias durante o crescimento, durante o manejo, né, aplicações de pesticidas, fertilizantes, né, os próprios estresse hídrico, a deficiência e a toxidez de nutrientes, minerais e práticas de cultivos também geram injúrias. Esses dias tinha um experimento em milho em que eu nunca tinha me dado conta, né, as folhas elas ficam batendo e aí a gente estava avaliando todos os tipos de injúrias e eu estou acostumado a avaliar a injúria causada por fitopatógeno. E aí a gente estava avaliando injúrias como um todo, injúrias causadas por pragas e por doenças e por aspectos abióticos. E a gente via em milho uma grande quantidade de injúrias devido a as folhas baterem umas sobre as outras. E aí tem relação com densidade de plantas. E aí você vê algumas microfissuras nas folhas decorrentes de um processo natural. O vento bate nas plantas e isso provoca, né, uma listra de necrose, né, um conjunto de células pequenas, né, que necrosam nesses locais onde ocorrem injúrias para essas plantas. Então, em diferentes fases do manejo, do crescimento, os estresses das plantas, células morrem. Né? Normalmente você associa o termo injúria para os danos provocados por insetos, mas doenças abióticas, né? Até mesmo você pode considerar uma folha, uma célula, uma região, uma mancha foliar, como sendo uma injúria, embora isso na prática não seja dito. A gente chama de um sintoma de uma doença provocada por um fitopatógeno no sistema radicular, no sistema aéreo, tá? E os micróbios, né, e a microfauna também podem provocar mudança da permeabilidade, eles produzem enzimas, degradam as células e, consequentemente, tem uma área de tecido necrótico que pode ocorrer a perfuração dessa área de tecido. Os insetos, eles provocam isso, né? A vaquinha produz uma área de degradação aonde ela está presente. Toxinas, fatores de crescimento podem interferir e produzir essas injúrias nas plantas. Aqui mais exemplos, né, sobre a relação de injúrias com a produção de açúcares. Aqui açúcares e exudatos de frutos de amendoim com e sem injúria, né? Então, se ela produz mais açúcar com ou menos injúria, né? Então, aqui você tem a frutose, que, né, sem injúria, 0,169, e aqui produziu mais açúcar, mais frutose. Isso em frutos que são verdes, frutos imaturos. A glucose também houve um aumento com a presença de injúria, a galactose, né, de 0,024 para 0,075, a sacarose, 0,12 até 1,75, e frutos maduros, você também vê aumentos, né, da produção de açúcares, aqui para o caso da frutose, aqui para o caso da sacarose, e aqui a quantidade total. Quem de vocês já não pegou para um fruto amadurecer de mamão mais rápido, você passar uma faca, né, no fruto verde, e ele rapidamente amadurece, né? Está criando uma injúria e isso acelera o processo de amadurecimento. Aí é uma relação de um controle hormonal que é ativado. Além de frutos que são climatéricos, você fecha, você tem esse tipo de atividade maior, né? Então, mas só que esse caso aqui são exudatos dos frutos que são sintetizados por ações de injúria. Em árvores também, na região sul do Brasil, vocês sabem, é uma região fria. Lá, por exemplo, minhas tias, a própria minha mãe, quando eles vêm para cá, eles veem o fruto de manga aqui, em Urutaí, em qualquer lugar, e vem muita manga no chão. Daí ela fala assim, mas por que as pessoas não comem manga? Porque lá você tem um pé frondoso, imenso de manga, e nunca produz manga lá no sul. Nos pés que a gente tem, isso eu não estou falando de um plantio comercial, mas nos pés, lá, por exemplo, Paranaguá fica na região do nível do mar, é uma região um pouquinho mais quente, mas não produz manga, porque tem períodos do ano que são muito frias, é uma região muito fria. Lá o clima é subtropical e não tropical, né? E aí existe um procedimento que fazem lá que tem a ver com essa questão de injúria, que é passar o facão
no tronco das árvores para produzir injúria e tentar estimular as plantas a produzirem frutos, para ter uma resposta lá na parte aérea. A planta vai pensar, não, eu estou em vias de morrer, então eu vou perpetuar a minha espécie produzindo frutos, sem nenhum estímulo, né? Tem muitas plantas, o abacaxi, existem compostos químicos que são aplicados para estimular o florescimento, que não tem a ver com injúria, né? Mas a injúria, ela tem esse efeito às vezes, de florescimento em algumas plantas e, às vezes, de síntese de carboidratos, aqui como ocorre em frutos, tanto em frutos maduros quanto frutos imaturos, tá? Então, a aula de hoje meio que ativou um gatilho de infância, né? Então, a gente sempre via troncos de manga no sul com batidas, né, de facão, para justamente provocar uma injúria, e a planta vai dar uma resposta a essas injúrias, tá? Aqui, duas espécies cultivadas, né? Então, uma planta interfere no pH do solo, a gente sempre aplica calcário para tentar deixar uma faixa de pH satisfatória, né? Para que haja um balanço de absorção de nutrientes pelas plantas. Então, aqui duas plantas, Trifolium pratense e Lolium perenne, né? Então, Lolium perenne, não houve alteração nenhuma à medida que você foi passando os vários períodos, as várias safras de colheita com relação ao pH. E à medida que foi passando o tempo, quando se utilizou a planta Trifolium pratense, olha o que aconteceu, que interessante, né? Nessa região da rizosfera. Então, ela teve um efeito, provavelmente mediado por exudatos radiculares, que fizeram com que o pH desse solo tivesse algum tipo de regulação pela presença da população dessas plantas, e isso reduziu isso numa condição experimental, tá? Aqui, a diversidade de micro-organismos, né, de vários grupos na rizosfera, que é uma outra questão que vocês poderiam me trazer. Existe diferença, né? Então, cada espécie vegetal, aqui é o caso na rizosfera e aqui no solo, né? Então, é para justamente comprovar que a presença desse sistema radicular, quer seja qualquer tipo de planta, ela é essencial para que você tenha essa diversidade de grupos de micro-organismos. Então, aqui de bactérias, olha a reparação. Aqui seria com o trigo e aqui sem trigo, né? O número de propágulos vezes 10 a sexta, né? Então, no solo, o que a gente chama de área do solo não rizosférica, né? Então, você vai ter uma quantidade sempre, se vocês repararem, ó, bactérias desnitrificadoras, anaeróbicas celulolíticas, Radiobacter, essas bactérias sempre vão ser menor, a sua população vai sempre ser menor, aonde não tem raiz. Aqui não tem raiz, aqui tem raiz de trigo. E é claro que se eu comparar também entre plantas, algumas plantas vão ter maiores e menores potenciais para darem suporte a essas populações microbianas. E quanto maior a quantidade de micro-organismos, agora falando lá com a disciplina, próxima disciplina que vocês vão fazer comigo, que é a fitopatologia, vocês vão ter também efeitos dessa diversidade de populações microbianas sobre fitopatógenos do solo. E assim, termino a aula de hoje, né? Foi um pouco, eu falei igual um papagaio, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu, honestamente, quando preparei essa aula, eu não tinha essa aula, preparei exclusivamente para dar essa aula para vocês. Muitas questões eu fui entender um pouco sobre interação, eu dou aula de